Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, ou sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E no vídeo de hoje a gente vai estar testando a aquarela da Giotto, que pelo menos na minha cidade ela costuma ter um preço médio de R$ 20, talvez no máximo 25, porque essa aqui é tamanho mini, eu acho. Mas eu consegui uma super promoção na Amazon e eu acabei pagando R$ 17,26. A aquarela da Giotto foi a primeira aquarela que eu usei na vida quando eu era iniciante, mas a que eu tinha eu acabei dando para uma pessoa. Então eu tive que comprar novamente ela para relembrar como que é o desempenho dessa aquarela mais barata. Hoje eu trabalho com aquarela, fazendo encomenda de aquarela, então nesse processo de aprendizado eu testei muitas marcas de aquarela. Então eu vou falar aqui para vocês o que eu acho dessa aquarela da Giotto. E já dando um spoiler, essa é uma das aquarelas preferidas minhas para iniciantes e com um preço mais acessível. A melhor vantagem de todas dessa aquarela da Giotto é a pigmentação. Se vocês notarem, ela em relação a outras aquarelas da mesma faixa de valor, a pigmentação dessa é muito maior. As cores ficam realmente muito vivas. E o pincelzinho que vem com essa aquarela, eu achei ele com umas cerdas muito legais. Eu já usei as cerdas e pincéis de outras aquarelas mais em conta. Em relação a outras aquarelas, esse é o melhor pincelzinho que eu achei que veio nessas aquarelas que são mais baratinhas. E agora, os fatores limitantes dessa aquarela da Giotto, eu achei que são basicamente dois. Primeiro, é que para pintar fica um pouco áspero, uma textura meio áspera, mas isso não atrapalha muito assim a pintar, só dá um leve desconforto quando comparado a aquarelas mais caras. E a segunda questão é que essa aquarela é um pouco mais opaca que o normal. E uma característica bem marcante das aquarelas é justamente a transparência dela. E essa opacidade às vezes acaba sendo difícil se você tiver algum erro ali, acaba manchando muito. E aí fica difícil de tirar. Mas é super normal uma aquarela mais barata apresentar essas limitações, porque afinal, você está pagando mais barato por ela. Mas, apesar das limitações, eu acho essa aquarela muito boa e super compensa, tem um alto custo-benefício, porque tem como fazer muita pintura bonita com ela. Uma grande questão que eu defendo é a acessibilidade para você comprar materiais quando você é iniciante. Porque eu vejo que tem muito artista defendendo para você comprar já de início materiais que têm um nível de preço de R$ 100, por exemplo. Nossa, quando eu estava sendo iniciante, nunca que eu ia ter um dinheiro, ia ter R$ 100 para comprar uma aquarela, e isso me desanimava muito. E ver que as pessoas falavam que para você iniciar na aquarela, você precisava de uma aquarela de R$ 100, nossa, isso atrasou muito o meu processo. Quando você é iniciante com um determinado material, você não consegue ter noção de quais são as características desse material, o que é bom, o que é ruim. E eu vou dar o exemplo para vocês do meu processo inicial com aquarela, que de início eu estava querendo saber qual aquarela comprar. E aí eu comecei a pesquisar vários reviews de várias aquarelas, inclusive comparando aquarelas baratas e caras. E eu lembro que no resultado final tava lá comparando a aquarela, a pintura, a mesma pintura com aquarela barata e uma mesma pintura com aquarela cara. Sinceramente, eu não vi diferença nenhuma. Para mim, os dois estavam lindos iguais. E hoje, com a experiência que eu tenho, que tipo, eu tenho 2 anos e meio, eu acho, de experiência pintando muito com aquarela, hoje eu consigo perceber essa diferença. Mas na época, eu não conseguia perceber a mínima diferença. Na minha opinião, o melhor se fazer é começar com um material mais acessível, tirando esse bloqueio de, eu preciso de comprar um material super caro para iniciar. E aí, você já iniciando, tendo contato com o material, você já consegue ter noção de, nossa, acho que essa aquarela aqui já está começando talvez a limitar o meu trabalho, preciso já avançar para outra. Aí sim, vale muito a pena ir evoluindo o nível de material. Mas às vezes, de início, você colocar essa ideia de que você precisa já de uma aquarela de R$ 100 para começar, isso bloqueia muita gente para começar a tentar. E pensando na realidade do nosso país, não é todo mundo que tem R$ 100 para comprar uma aquarela para começar a experimentar. Para você ter noção do nível de uma aquarela, se ela é boa ou se ela é ruim, eu costumo avaliar 3 pontos principais.
Primeiro é a expansão dela. Quando você vê que uma aquarela, quando está num papel úmido, se ela expande bem, isso é uma característica ótima. Aquarelas boas costumam ter um comportamento assim. Outra questão é a transparência dela. A aquarela ela é feita para ser transparente, porque ela é construída em camadas. E essas camadas, se você coloca uma camada e coloca uma segunda camada por cima, a segunda camada não pode cobrir completamente a primeira. A primeira ainda precisa ter uma certa visibilidade, porque é a característica da tinta. E terceiro é a facilidade de uso, porque, por exemplo, você passar no papel e ela ser suave, ela ser agradável de pintar, isso é um fator positivo também e é uma característica de aquarela boa. Mas agora, como o iniciante vai saber que isso é algo bom se ele nunca testou, ele nunca nem experimentou, entendeu? Então, eu sou a defensora da acessibilidade porque eu sei como é ser pobre. Na minha opinião, das aquarelas mais baratas, a melhor é a Giotto. Para mim, as aquarelas com um preço mais intermediário, que no caso seria variando entre 40 e 60 reais, eu acho boas a da Artus e a da Pentel. Todas essas que eu falei até agora são escolares. Agora, falando de nível de estudante, que é uma mais avançada, a melhor que eu acho é da Van Gogh, que é a que eu uso nas minhas encomendas hoje. E aí depois disso já vem para um nível profissional, que é super caro, e aí até hoje eu não comprei, porque para mim ainda tá muito caro, mas vai ter um dia que eu ainda vou experimentar. Essa tinta que eu acabei de usar no vídeo não é aquarela, ela é uma tinta branca acrílica fosca. Eu paguei, eu acho que uns 6 reais nela, que às vezes eu gosto de finalizar minhas pinturas com uma tinta acrílica ou tinta guache branca. E o resultado ficou assim. Não esqueçam de curtir o vídeo. Tchau, tchau!